Na verdade, não há descoberta no sentido do acaso, não há encontro. A palavra correta a ser usada é conquista. O impacto é terrível. Você tinha 5 milhões, mais ou menos, em torno de 5 milhões de habitantes originários no Brasil. Então, o impacto para os chamados indígenas, gigantesco. A destruição é um genocídio e que continua, infelizmente, nos dias de hoje. Para os negros, você tem um número relativo mais ou menos parecido de negros sequestrados. Não foi encontro, não foi chegada despretensiosa, foi conquista, e não foi também convite às etnias negras da África, né? Mas sim sequestro. Há um trabalho forçado a atravessar o Atlântico para trabalhar de maneira forçada como escravos no Brasil, né? O impacto foi também da mesma monta, né? E os números relativos são bem parecidos, né? Eu não me refiro ao número de mortos, mas eu me refiro ao número de sequestrados, né? Para trabalharem no Brasil, né? O drama humano é terrível por conta dos navios negreiros que vocês conhecem as histórias, né? 400, 500 pessoas amontoadas em navios não tão grandes assim, né? Disputando carga com esses navios amontoados, sem ventilação, sem alimentação, né? Sujeitos a todo tipo de pragas, de doenças infecto-contagiosas. Aqueles que adoeciam eram jogados ao mar por medo de contaminarem o resto da mercadoria. Ainda não estamos falando de pessoas, né? O elemento negro no Brasil ainda não é visto como pessoa. O braço trabalhador negro no Brasil não é visto como um braço humano, né? A carne negra é a mais barata no mercado, né? Como diz aí uma música famosa. A luta do povo negro no Brasil é uma luta por humanização. É uma luta por reumanização. O processo ao qual nós fomos e os povos originários desse país foram submetidos a um poderoso processo de desumanização. Pode dizer assim, não, professor René, isso era uma loja escravista, tudo mudou com a abolição, tudo mudou com a abolição? E o elevador de serviço? E o elevador social? O elevador de serviço não é justamente utilizado para invisibilizar a mão de obra geralmente negra? A mão de obra geralmente negra usa o elevador de serviço e está proibida de usar o elevador social. São dois elevadores que não se veem. E a mão de obra geralmente negra circula no interior desses cômodos sem ser vista. E o quartinho de empregada que existia, não sei ainda se está sendo feito isso hoje, está mudando, né? Mas a lógica continua, isso está mudando, mas a lógica continua, que fazia com que a mão de obra, que geralmente dormia em casa, dormisse em casa tal como dormia na senzala, invisibilizada. A qualquer tempo e hora podia ser requisitada para trabalhar para os seus senhores, fosse isso de madrugada, fosse isso a qualquer hora do dia ou da noite. Temos abolição. Temos república. Não é um império da igualdade? As lógicas continuam funcionando. O colonialismo acabou formalmente, mas a sociedade profundamente estamental e hierarquizada, baseado em diacríticos naturais de raça e gênero, continuam operando lógicas de exclusão e de invisibilização no país. Isso que a gente chama de racismo estrutural, que eu vejo, aliás, muito pouca gente falando. Todo mundo fala muito de racismo estrutural, mas muito pouca gente sabe exatamente do que está se falando. Racismo estrutural são lógicas coloniais baseadas em diacríticos de raça, gênero ou inatos, quaisquer que sejam, operacionalizado por essas lógicas no sentido de invisibilizar, discriminar e reproduzir desigualdades. Isso não está só na cabeça das pessoas. Está na prática, está na arquitetura, isso está em qualquer outro lugar que você olhe.
Por isso não se trata pura e simplesmente, eu não quero mais ser racista. É tão feio, é tão chato, horroroso. Não se trata pura e simplesmente de uma vontade de deixar de ser racista. Existe toda uma prática e uma estrutura constituída por instituições que reproduzem essas lógicas. Aliás, o embranquecimento, né, é uma política no Brasil, foi uma política no Brasil genocida. O objetivo é intencional, deliberadamente exterminar um povo inteiro. Não pelas armas, não pelo exílio, mas pelo embranquecimento. A ideia era embranquecer toda a população de modo a eliminar o elemento negro. Já no século XXI ainda existem pessoas que acham que somos um povo só, mas não somos. Somos mais de 300 povos, falando mais de 270 línguas. Esse número é considerado até pouco, se for colocar o passado em jogo, mas ainda existimos firmes e fortes. Ainda existem também pessoas que acham que somos todos iguais, mas não somos. Temos indígenas brancos, albinos, ruivos, pretos. Então não é o nosso fenótipo que vai fazer mais indígenas ou menos indígenas. Muita gente ainda acha que andamos também pelados por aí ou com os nossos trajes sagrados. Óbvio que existem casos de alguns povos indígenas, né? Mas não são todos. Devido à colonização, tivemos que adaptar o nosso modo de viver ao seu. Não se surpreenda quando vejo indígenas vestindo roupas normais. Muita gente também acha que vivemos apenas no mato, né, ou nas aldeias, e etc. Mas não, estamos em todos os lugares. Muitas pessoas ainda acham que estamos perdendo, que perdemos nossa cultura, nossas tradições. E isso é mentira. Todos os dias revigoramos isso. Então, cantamos, dançamos, oramos. E é isso que nos mantém vivo, nossa tradição, nossas culturas. É isso que nós acordamos todas as manhãs e lembramos que temos um futuro a zelar, temos a luta pela vida, a luta pela Mãe Terra. E muita gente ainda acha um absurdo, fica surpreso com a nossa presença nas redes sociais, mas isso é muito normal e comum. E é muito necessário, porque as pessoas precisam entender que não é bem assim do jeito que elas pensam. E às vezes não é culpa nem das pessoas, foi pelo ensinamento nas escolas que acham que ainda temos que estar pelados, né? Fazendo aquele barulho com a boca, que é muito racista, inclusive. Queria também falar sobre dois termos que usam muito quando se refere a nós, povos indígenas, que é índio e tribo. Primeiro que índio tá errado, porque os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, achavam que aqui era a Índia, né, as terras indianas, e aí começou a chamar todo mundo aqui de índio. Tem que nos referir a indígenas. Tribo também tá muito errado, porque se refere aos povos primitivos, né, então não somos primitivos. Tem que referir a aldeia, povos. Então, os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, não respeitaram a nossa cultura, porque eles só chegaram e começaram a usar termos que estavam super errados e tivemos que nos adaptar a essa forma de viver. Então, quando dançamos e balançamos nosso maracá, eu digo que os nossos ancestrais marcham ao nosso lado, trazendo força, para assim nós lutarmos pela vida e defendermos nossos territórios, que não são apenas um pedaço de terra. Foi ali que foi derramado sangue indígena e é ali que nós fazemos nossos rituais sagrados. A nossa casa é uma coisa que vai além do carnal, vai além do material, e sim tem um valor imenso, sentimental e ancestral. E ainda tem muito assunto inacabado, muitas coisas ainda que precisam ser ditas, muitas dificuldades que os povos indígenas estão passando, como garimpo, desmatamento, exploração, mas ninguém está falando sobre isso, e somos nós por nós. Das pessoas pretas dentro do cinema é falar numa trajetória com muitos altos e baixos, de uma estrutura que afeta toda uma comunidade. Porque trabalhar com cinema sendo uma pessoa racializada num país onde um dos pilares é a colonização, é o racismo, é a hierarquia,
É falar de processos muito dolorosos e processos de superação, e ao mesmo tempo falar de processos de comunidade e igualdade. As pessoas pretas dentro do cinema não conseguem avançar se elas não estiverem junto com outras pessoas pretas. A gente formando dentro de uma comunidade que é hegemonicamente branca, majoritariamente machista, racista e excludente, formar uma comunidade de resistência, e a gente está sempre reinventando as nossas histórias, a nossa linguagem, a gente está sempre reinventando os nossos padrões do que é fazer cinema. Então, a trajetória de uma pessoa preta dentro do cinema, ela é uma trajetória muito diferente do que seria majoritariamente a trajetória de qualquer outro grupo. A gente está sempre revisitando os nossos passados, os nossos ancestrais, quem veio antes da gente, quem fez o que antes da gente, como a gente pode prosseguir com a luta, como a gente pode prosseguir com os discursos, o que tal pessoa já fez que a gente pode voltar a fazer, o que a gente pode reivindicar, melhorar. Então é sempre uma formação, uma unidade de repensar e refazer coisas que propriamente são estabelecidas para que a gente não faça. É sempre forçar uma entrada aonde as pessoas não querem a gente. E como pessoa falando, é sempre respirar fundo, engolir um pouco do nosso choro, porque dói, é uma trajetória que dói, mas também é uma trajetória de muitas conquistas, porque a gente sabe que se não fosse a gente pela gente como comunidade, a nossa forma de fazer cinema, ela não existiria. Ao mesmo tempo em que é muito doloroso, é muito glorioso saber que a gente opta por não desistir, e a gente opta sempre por estar em comunidade e sempre fazendo o que não esperam que a gente vá fazer. A construção da feminilidade branca, ela é uma construção universal. O ser humano branco, ele tem uma leitura universal, ele se coloca como uma pessoa universal. As mulheres brancas, enfim, por mais que tenha algumas variantes, elas vão ter sempre uma leitura em relação ao feminino delas muito diferente. Elas são sempre mais frágeis, são sempre mais necessitadas de atenção. As mulheres pretas, a gente passa por uma variante, vários tipos de violência em relação à nossa feminilidade. A gente não tem nem a possibilidade de construir a nossa própria feminilidade. Uma mulher preta, gorda, retinta, vai ser lida de uma forma. Uma mulher preta, retinta, magra, vai ser lida de outra forma. Uma mulher preta, de pele clara, curvilínea, entendeu? São como se fossem etiquetas que colocam na gente. Porque quando a gente se descobre indivíduo, a gente sabe que a gente tem as nossas diferenças, nossas peculiaridades, porque nós somos pessoas diferentes. Quem diz que a gente é tudo igual é a branquitude, que enxerga a gente como uma massa, como pessoas iguais. A nossa feminilidade, ela é retirada da gente, ela é implantada na gente desde quando a gente nasce. É uma violência que a gente leva para nossa vida toda. É uma coisa que a gente tem que lidar, tanto das pessoas brancas, tanto com as próprias pessoas pretas. A gente também é vítima do sistema, então a gente também reproduz algumas coisas. O racismo faz isso, o racismo quer que tanto branco quanto preto se estapeiem. A verdade é essa. Desde pequena, a gente tem estigmas sobre como é construída a nossa feminilidade, como a gente gesticula. Se a gente gesticula de uma forma, você é preta histérica. Se a gente fala de uma forma, você é a preta birrenta. Você é a preta guerreira. Você é a preta que não chora. Gente, pelo amor de Deus, não tem espaço pra gente crescer e se mudar. As pessoas acham muitas das vezes que a violência é só você chegar a xingar uma pessoa preta. Não. Uma das maiores violências que a gente sofre é a nossa retirada de humanidade. Essa construção da feminilidade em relação às mulheres pretas é algo que a gente luta até o final da vida, porque existem momentos em que a gente nem sabe como é ser mulher, sabe? Como é não ser aquilo
que esperam que a gente seja. É um processo muito cruel.